Fazer pão francês, pão italiano, bengala, baguete e pães rústicos artesanais que são assados em panela de ferro nunca foi tão fácil. Com essa massa base que vou te ensinar hoje, você pode fazer todos esses pães salgados, além de tantos outros que sua imaginação criar. Tudo isso sem mudar absolutamente nada na receita da massa. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base para qualquer tipo de pão salgado e rústico. Nessa primeira etapa, vamos peneirar e misturar muito bem em um recipiente 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, uma colher de sopa cheia de sal e uma colher de sopa de açúcar. Misture tudo isso muito bem. Gente, não use mais de 10 gramas de fermento biológico seco, pois pode deixar a massa muito forte, estourar na hora de assar ou ainda ficar com gosto de fermento nos pães. Sempre misture exaustivamente o fermento biológico seco na farinha de trigo para que não dê nada errado na fermentação. O sal vai controlar o fermento, portanto não coloque mais de uma colher de sopa de sal, pois assim o pão não vai crescer e a decepção será grande. Sem falar que os pães feitos com essa massa vai ficar muito dura. Já o açúcar servirá para dar aquela cor amarelada da casquinha dos pães. Se não colocar açúcar, os pães vão ficar brancos. Portanto, não coloque mais açúcar do que uma colher de sopa, pois aqui estamos falando de pães salgados, tá bom? Sendo assim, acrescente agora 400 ml de água extremamente gelada e continue misturando. As massas de pães salgados precisam de água gelada e uma fermentação mais longa, para quando for assar os pães, eles se abram e formem uma casquinha crocante, a pestana. Vá adicionando agora e sempre aos poucos mais 500 gramas de farinha de trigo peneirada. Coloque sempre aos poucos, peneirando e misturando logo a cada adição. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo peneirada. Caso não precise usar tudo, coloque somente o suficiente. Portanto, faça isso sempre aos poucos. Vá misturando a massa delicadamente com uma colher de pau, até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, vá mexendo com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para a bancada enfarinhada e vá sovando suavemente até atingir o ponto de véu. Acompanhe.
Coloque a massa em um recipiente untado com óleo, cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele toda a bancada com óleo e para facilitar a sova. Vá sovando novamente a massa suavemente até que ela volte ao seu estado normal e volte à sua elasticidade. Nesse momento, sua massa já está pronta para ser modelada em pães tais como pão francês, pão italiano, bengala, baguete e todo tipo de pão salgado saltados da sua imaginação. Nesta videoaula vou te ensinar a massa base neutra para recheios exclusivamente salgados. Com esta massa base você poderá confeccionar desde pães com recheios salgados, tais como pão de torresmo, pão de linguiça calabresa, pão de frios, pizzas e tantas outras centenas de receitas que sua imaginação criar. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base neutra para qualquer tipo de pão com recheio salgado. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Misture o fermento biológico seco muito bem até que ele desapareça no meio da farinha. Faça sempre isso, pois a probabilidade de erro ao usar o fermento biológico seco é quase nula. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 50 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Gente, nesse caso aqui pode ser manteiga com sal ou até mesmo margarina, pois o importante aqui é somente a adição de gordura na massa. Acrescente agora nesse creme 400 ml de água morna e continue misturando até derreter completamente o açúcar e começar a derreter a manteiga. A água morna aqui deve ser testada nas costas das mãos primeiro e não deve sentir a reação de calor. Portanto, essa água morna deve ser suportável na pele sem queimar. A água muito quente aqui nesse caso irá matar o fermento biológico seco, deixando o pão duro, o que atrapalha muito o andamento da receita. Coloque neste líquido e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento biológico seco. Misture com a ajuda de uma colher de pau até formar uma massa bem lisa e homogênea. Aqui nessa etapa, quanto mais lisa a massa ficar, melhor será o desempenho da massa no decorrer da sova e na finalização e confecção dos pães, deixando mais macios no final. Vá acrescentando agora e aos poucos mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada e misture sempre com uma colher de pau logo depois de cada adição. Essa farinha de trigo deve ser colocada aos poucos, pois dependendo de vários fatores pode ocorrer a adição de um pouco mais de farinha de trigo ou um pouco menos de farinha de trigo. Portanto, vá devagar e sempre aos poucos.
Mexa sempre com a colher de pau até que a massa comece a exercer resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a mexer com as pontas dos dedos delicadamente até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa agora para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que essa massa fique bem elástica e macia. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente, cubra o recipiente com plástico filme e deixe a massa descansar nele por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa sobre a bancada pincelada com óleo e comece a sovar novamente, bem delicadamente, até que a massa volte ao seu estado normal de maciez e de elasticidade. Neste momento, a sua massa já está pronta para ser modelada em pães ou outros salgados que levem esse tipo de massa, tais como pão de torresmo, pão de linguiça calabresa, pizzas, pão de frios e todo tipo de pães que podem ser recheados com recheios exclusivamente salgados. Hoje, nessa videoaula, você vai descobrir uma massa base para fazer qualquer tipo de pão doce, desde que esses pães doces não sejam recheados. São brioches, pães doces, tranças e centenas de pães doces modelados que sua imaginação criar. Não perca este vídeo, porque depois dessa receita você vai passar para o outro nível do jogo. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base para pão doce. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morno e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morno, somente para quebrar a friagem do leite. O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal, ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo. Pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora,
Coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de glúten perfeito ficará a massa no final da sopa. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Neste momento, a sua massa já está pronta para ser modelada nos mais variados pães doces, tais como pães doces simples, pães doces modelados, tranças, pães doces de vitrine e em centenas de pães doces que sua imaginação criar, desde que esses pães doces não sejam recheados. Hoje nessa videoaula você vai aprender a fazer uma massa base para confeccionar qualquer tipo de pão doce recheado. Essa massa seria mais bem aceita se tivesse recheios doces, tais como recheio de doce de leite, recheio de creme de confeiteiro, recheio de goiabada e além das centenas de receitas de pães doces recheados que sua imaginação criar. Não deixe de fazer essa massa base, pois depois de fazê-la você vai passar para outro nível do jogo. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base para pão doce recheado. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morno e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morno, somente para quebrar a friagem do leite.
O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal, ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo. Pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de glúten perfeito ficará a massa no final da sova. Vá acrescentando agora mais 800 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo peneirada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a sovar a massa com as pontas dos dedos. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das laterais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Em seguida, acrescente 50 gramas de manteiga sem sal no centro da massa e comece a sovar suavemente até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Neste momento, a sua massa já está pronta para ser modelada nos mais variados pães doces recheados, tais como pães doces recheados com goiabada, pães doces recheados com goiabada e queijo, pão doce recheado com doce de leite, pão doce recheado com creme de confeiteiro, desde que esses pães doces sejam todos recheados.